Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português número 42 e nessa videoaula nós vamos terminar as atividades sobre paragrafação, ok? Então peguem o livro 5 de vocês, lápis e borracha e vamos lá. Bom, para relembrar, esse tema, esse conteúdo se encontra nas atividades 93, 94, 95. Nós vamos fazer da página 37 a 39. Na videoaula, durante a videoaula a gente vai fazer uma parte e após a videoaula vocês vão fazer o restante, todos baseados no texto que nós vamos ler. Então, depois que eu ler, vocês, na hora de fazer os exercícios propostos, vocês releiam, por favor. Então, para a gente entender como se organizam, né, o texto em parágrafos e a estrutura dos parágrafos, como a gente deve construir cada parágrafo, a gente vai ler esse texto, que fala sobre os achados, alguns achados de hieróglifos, que é um tipo de escrita diferente da nossa, que a gente utiliza com números e letras, né? Esse escrito é formado por símbolos como figuras. As figuras podem representar um som, como as nossas letras, ou até mesmo uma palavra. Então, vamos ler? Eu vou ler aqui, vocês acompanhem. Se tiverem dúvidas depois sobre o vocabulário, ó, as palavrinhas estão aqui, as palavrinhas iluminadas em amarelo estão aqui para vocês conhecerem o significado, tá bom? Então, vamos lá. Hieróglifos bagunçam a história da escrita na América. Em uma sala subterrânea de um templo maia na América Central, pesquisadores coordenados pelo antropólogo William Saturno, da Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, acharam 10 dos mais antigos hieróglifos da América, datados de 250 anos antes de Cristo. Os símbolos descobertos sugerem que a escrita pode ter surgido simultaneamente em dois locais no continente, ao contrário do que se pensava anteriormente. Simultaneamente ao mesmo tempo. Tá? Os hieróglifos, encontrados na cidade de San Bartolo, na Guatemala, foram gravados em uma pedra com tinta preta aplicada sobre uma base branca. A rocha estava em uma sala nas profundezas do templo, construído entre 300 e 200 a.C. Os 10 símbolos foram desenhados em forma de coluna e, segundo os pesquisadores, a sequência parece ser o final de uma série de símbolos. O primeiro hieróglifo está incompleto, ao menos sua outra metade está faltando, mas é possível que um número considerável de símbolos tenha precedido o fragmento de texto que temos, ou seja, um pedaço do texto ali que eles acharam, eles acreditam ser um pedaço de um texto, que está faltando alguma parte desse texto aí. Disse Saturno em entrevista à Ciência Hoje online. Ciência Hoje da Criança, né? É Ciência Hoje da Criança? Não, é só a Ciência Hoje, isso mesmo, a revista Ciência Hoje. De acordo com o Saturno, a descoberta pode ajudar nos estudos sobre a evolução da escrita nas Américas. O achado tem enorme importância, pois restringe a época história na qual a escrita se originou no território maia, o que permite direcionar os estudos, explica o coordenador da pesquisa, que no mês passado descobriu no mesmo templo maia diversas pinturas sobre as paredes. Os murais contavam a história da criação e continham explicações sobre os motivos do poder e do direito de um rei. Se vocês quiserem, de repente, conhecer a reportagem original, até a revista tem online. Só você digitar aí Ciência Hoje. Agora tem a própria Ciência Hoje já tem para criança também. Se você digitar no Google Ciência Hoje para criança, você vai encontrar até textos que sejam mais direcionados para a faixa etária de vocês e são bem interessantes e bacanas. Fala sobre todo tipo de assunto científico. Tá bom? Então vamos fazer as nossas atividades? Número 8. Nas palavras central e evidência, a letra C apresenta o som de S. Percebam, central e evidenciais. Cite outras palavras em que ocorre esse mesmo fenômeno. Eu trouxe algumas, mas vocês podem escrever outras, porque são aleatórias, tá? Cesta, cegueira, perecer.
participar, precedido. A gente tem cidade, cinema, cebola. Então, vocês podem escrever aqui as que vocês preferirem, tá bom? E agora, na página 38, a gente tem mais uma pergunta. Em uma entrevista concedida pelo antropólogo William Saturno, ele fez algumas declarações. De que maneira essas declarações articulam a ideia de começo, meio e fim? Ou seja, no primeiro parágrafo, o que ele colocou, no segundo e no terceiro. Em cada parágrafo, ele fez essa organização. Vamos ver? Ó, ele inicia a apresentação na escrita dos fatos, citando a descoberta de hieróglifos. Então, a primeira coisa, ele começa o texto falando sobre essa descoberta. Depois, logo, o antropólogo afirma que o primeiro hieróglifo está incompleto. E na segunda declaração, ele trata especificamente da importância da descoberta desses hieróglifos. Então, na primeira, ele começa falando sobre a descoberta. Na segunda, como é esse material, como são esses hieróglifos. E na última, a importância desse achado. Percebam como tem ali o início, o meio e fim, apesar de terem mais de 3 parágrafos. Nesse texto a gente tem ali 4 parágrafos, porque um deles é a própria fala do cientista, do entrevistado, ok? Do antropólogo, que é um cientista, tá? Ele é um estudioso especialista, ok? E aí agora vocês vão fazer as páginas 38 e 39. Atenção! A 38 vocês vão continuar, que são os exercícios propostos. Na número 10 é uma múltipla escolha, tá? E a número 11 que eu quero falar com vocês. A número 11, ele pede para vocês criarem perguntas para cada parágrafo, né? Para que você entenda o que está sendo dito em cada parágrafo. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Por exemplo, o primeiro parágrafo, ele fala assim, em uma sala subterrânea de um templo maia na América Central, pesquisadores coordenados pelo antropólogo William Saturno, da Universidade de New Hampshire, acharam 10 dos mais antigos hieróglifos da América. Vou ler até aí, porque a gente já leu. Então, que pergunta que pode ser feita em relação ao que está sendo dito ali? O que foi descoberto? É uma pergunta, né? Onde foi encontrado? É uma outra pergunta. Tá? Então, você vai ter que listar algumas perguntas mostrando o que está sendo apresentado em cada parágrafo. As respostas devem ser encontradas nesse parágrafo da sua pergunta, ok? De repente, quem descobriu, né? O que foi descoberto, onde foi encontrado. Aí você vai ler depois o segundo e vai fazer algumas perguntas também do segundo, e do terceiro e do quarto. Em cada parágrafo você vai fazer 1 ou 2 perguntas aí para encontrar o assunto principal desse parágrafo, ok? Esse é o número 10. E na 39, vocês vão criar um pequeno resumo aí que está sendo pedido. Vocês vão ler com atenção o que está sendo pedido e vão criar um resumo, tá? Porque vai trazer um textinho aí que vocês têm que ler para entender melhor. Combinado? Depois vocês confiram no gabarito as sugestões e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.